a Daiane e a Noeli, minha sogra, mãe da minha linda esposa. Como nós vamos receber nossos amigos visitantes, nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, irmãos, em Jonas capítulo 13, versículos 1 ao 4, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém? Pode se sentar, irmãos. Mais uma vez, é um prazer poder repartir a palavra de Deus com os irmãos. Hoje um dia em que a gente para homenagear nossas mães, né? Fazemos isso com muita alegria, e creio que você já passou um dia aí, se você teve essa oportunidade, né? Com a sua mãe, pelo menos dê uma ligadinha, mostrando aí a sua gratidão a ela, especialmente nesse dia, né? Claro que isso não fica restrito ao dia de hoje, mas continuamente. É apenas um reflexo daquilo que nós fazemos de forma contínua, né? E eu não vou pregar sobre Dia das Mães, a gente não tem esse costume aqui na igreja, nem Dia dos Pais, Dia de Mãe, a gente fazer uma pregação específica para o Dia das Mães. A gente entende que mães, pais, jovens, crianças, todos nós necessitamos da palavra de Deus, e que a palavra trata com todos nós, né? Então, possivelmente, pregasse que o Dia das Mães, parece que ia ficar um negócio só para as mães, e a gente ia ficar ouvindo algo, os homens, os filhos, enfim. Mas a gente poderá fazer isso em outra oportunidade, tá? Não é também uma regra, mas eu preferi pregar aqui em Jonas, como a gente tem já caminhado alguns dias, e tendo em vista que pretendo terminar antes do inverno chegar. Mês que vem estarei viajando, passarei alguns dias fora e quero concluir a mensagem o livro, né, aqui de Jonas, antes de viajar. No dia 7 estarei tirando uns dias de férias, juntamente com a minha esposa, e voltaremos no dia 27. Mas até lá estarei convosco ainda, tá, irmãos? A gente vai confortando os irmãos, depois nós conversaremos com os irmãos aí para que a obra de Cristo continue sendo executada aqui neste lugar. Como vocês sabem, não depende de mim, não depende do pastor Cleils, não depende de um homem específico, depende de Deus, e Deus estabeleceu a igreja. Então aqui nós entendemos esse chamado. Eu quero que os irmãos não olhem para mim como alguém diferente. Eu não sou diferente de vocês. Somos a igreja de Cristo, não sou a igreja, né? Não sou uma parte especial da igreja, nenhum é parte especial. A parte especial é o cabeça, que é Cristo. Nós somos o corpo, né? Estamos no mesmo patamar. E a gente precisa caminhar junto, né? Eu posso estar aqui hoje, mas o ano que vem não está, daqui a alguns dias, amanhã já não está, né? E a obra continua, a obra de Cristo continua, vocês sabem disso, apenas estou relembrando. E mais uma vez, suplicando o favor de vocês na cooperação dessa obra, desse reino. Conversei com alguns irmãos já, a liderança da igreja, algumas pessoas específicas, para a gente estar pensando em algo a respeito da nossa obra evangelística aqui nessa cidade, na nossa proclamação prática do Evangelho. E nós pretendemos fazer isso daqui 2 meses, né? Nesses 2 meses estaremos orando, e estudando e pensando alguma forma de todos nós sermos cooperadores na proclamação do Evangelho de Cristo. Não que isso não está sendo feito por você, não é isso. Eu acredito que nós temos várias oportunidades durante a nossa vida, nossa trajetória de comunicar o Evangelho, temos feito e alguns de nós não temos feito. Mas não é porque nós não sabemos fazer, nós sabemos o que é o Evangelho, nós recebemos o Evangelho, mas muitas vezes a gente não sabe como
começar uma conversa evangelística, como fazer para aproveitar a oportunidade que é nos oferecida para proclamar o Evangelho. Mesmo quando não há oportunidade, como é que a gente pode exercer a nossa responsabilidade de ser um proclamador da palavra de Deus, né? Isso é uma ordem dada por Jesus, não é uma ordem da igreja local. Jesus fala para a gente ir anunciar o reino dele, para a gente proclamar o reino dele, para a gente anunciar o evangelho dele. E a gente pretende dar esse segmento, isso que o pastor Cleilson já vinha falando, e a gente pretende colocar isso de uma forma muito prática para a gente. Como é que nós podemos pregar o evangelho lá no ambiente de trabalho? Como é que a irmã que trabalha em casa, né, cuida do lar, como é que ela pode ser uma proclamadora do evangelho ali na sua vizinhança, nos seus vizinhos, na sua trajetória de serviço ali? Como é que o jovem que está na escola ou cursa a universidade, como é que esse pode ser um proclamador na cidade, na hora do lazer? A ideia é isso, é pensar várias maneiras que nós podemos fazer uma coisa para a qual nós somos chamados, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Nós já desfrutamos isso aqui, nós já adoramos o Senhor, nós conhecemos o Cristo, que redimiu a nossa vida, a nossa trajetória. Eu creio que é egoísmo demais a gente ficar só para nós isso, né? A gente quando tem alguma coisa legal, boa, gostosa, agradável, a gente quer repartir isso com todo mundo. E assim tem que ser com o Evangelho também. Deus capacitou cada um de nós para fazermos isso. Em nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso sem se preocupar tanto com o resultado. O resultado é com Deus. Nós vamos nos preocupar com a nossa missão. Ser uma igreja missionária é a nossa vontade, nosso desejo. E eu peço aos irmãos para que orem por isso, para que se coloquem à disposição disso. Não porque eu estou pedindo, mas porque Deus nos conclama isso. É a vontade dele, fazer de nós uma igreja proclamadora. E o livro de Jonas é muito propício a isso que nós estamos falando. Falamos de um profeta que recebeu uma chamada de Deus, solicitando ele, né, mandando ele para que fosse para uma missão, pregar na grande cidade de Nínive. Esse amado profeta já havia sido solicitado em outros momentos a proclamar, especialmente na expansão do reino do norte. E ele foi com muito entusiasmo, porque isso era favorável a ele e a sua nação. E a gente aprendeu e viu aqui que o profeta Jonas era muito nacionalista. Era um cara extremamente patriota, mas de forma exagerada, a ponto de não olhar para nenhuma outra nação e querer a patente de Deus, fazendo que Deus ficasse restrito às fronteiras de Israel. E nós lembramos que Deus, ele escolheu Israel, um povinho insignificante quando escolheu, tanto é que é tratado como o bichinho de Jacó, né? Um povinho pequeno, que sai lá do Abraão, que vai ser uma grande nação, mas ainda pequeno, e dá uma missão para Israel. Ser luz das nações, conduzir as nações a Deus, manifestar a glória de Deus às nações. E aí isso sempre era feito de uma forma que as nações vinham até Israel, porque Israel não fez aquilo que ela foi chamada para fazer, de sair de onde ela estava e ir até as nações. E parece muito com a gente esse negócio, porque nós gostamos, parece que nós ficamos felizes quando a missão é aqui dentro, a gente fazer as coisas aqui para nós, né? Algo agradável, nós gostamos disso, mas quando somos solicitados por Deus a sair e romper as paredes geográficas da nossa igreja, da nossa denominação, do nosso templo aqui, do nosso local, aí a gente sente um pouco de dificuldade, desconforto, a gente prefere aqui, o nosso povo, o nosso jeito, e esse negócio de ir para outros lugares, parece que a gente vai perder o espaço e a atenção de Deus, e não é bem isso. Nós somos chamados para isso, para anunciar a mensagem daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, anunciar o reino de Deus. Israel foi chamado para isso, e Jonas tipifica isso. Só que exemplifica muito bem o que Israel não fez. Israel ouve a voz de Deus e desobedece a Deus, e não faz. Então, Deus, ele meio que dá uma mudada na estratégia, parece. Por quê? Agora, não é os estrangeiros vindo até Israel, não é outras nações, mas ele manda um profeta ir até uma outra nação, a fazer o que ninguém havia feito até agora. O Jonas vai ser o primeiro a fazer isso, uma missão transcultural.
E não é para qualquer lugar. Ele vai para a pior cidade da sua época. A gente sabe um pouco, já falamos disso, da crueldade. É cruel, né? Não sei falar. Crueldade, isso. Um povo extremamente hostil. Um povo que não tinha escrúpulos na sua forma de castigar as demais nações. Especialmente Israel havia experimentado disso. Coisas esquisitíssimas, como a prática do empalamento, de pegar um sujeito e enfiar na estaca, de amarrar seus prisioneiros em 2 cavalos até eles serem dilacerados, partidos ao meio, e daí para mais. Esfolamento, né? O sujeito vivo e esfolando isso, o prisioneiro ali. Não tinha limites para essa crueldade, uma maldade intensa. O Jonas não está com medo disso, a gente tem que deixar isso muito bem claro. O Jonas não está com medo da crueldade dos camaradas lá de Nínive. Não está preocupado com isso. O profeta ele era meio doido, não tinha medo dessas coisas. Os homens de Deus eram corajosos. Tem um lá que é o tal de... o cara que se esconde, né, depois numa mulher lá, mas é exceção. O Jonas ele tem um problema. O problema dele é que Deus é bom. Ele fala, lá no capítulo 1, eu não vou ir, que o Senhor é misericordioso, eu vou fugir do Senhor. O Senhor vai se arrepender e vai salvar aquele povo, e eu não quero que o Senhor salve aquele povo. E a gente viu na trajetória de Jonas que quando alguém desobedece a Deus, o que acontece é somente uma decadência. Jonas ele sai de Gat-Hefé, que era a cidade dele, vai para Jope. De Jope ele pega uma passagem que vai lá para o barco, em direção a Tarsis, e não para a cidade que Deus havia enviado ele. Mas quando ele desce para o barco, ele também desce para o porão, porque estava acontecendo uma tempestade, ele está dormindo, está quase uma beira de uma depressão, porque ele entrou em conflito. Essa imagem de Deus não era mais a mesma imagem que ele tinha. A ideia de um Deus que era bom para ele e para Israel. Quando Deus era bom para os maus, na perspectiva de Jonas, isso não é legal. Um Deus que ama, que tem misericórdia de um povo tão cruel desse, não é bem-vindo na consciência do profeta. Então, o que ele faz? Ele entra em conflito, ele não está nem mais para a vida, ele abandona o chamado dele, ele não quer saber mais do que ele fez, do que ele pode fazer, ele só quer saber de uma coisa, fugir de Deus. Fugir desse negócio de Deus. Parece familiar com algum de nós, que em algum momento decepciona com a caminhada eclesiástica, com esse negócio de igreja, a gente fala, pai, quero saber mais de igreja não. Eu estou fugindo daqui, eu quero ficar bem longe desse negócio de igreja. É assustador o número de desigrejados que cresce em nosso país, de pessoas que dizem, eu quero Deus, mas não quero a igreja. Na verdade, ele não quer Deus, ele quer um Deus conforme a sua formatação, a sua configuração. Quando a gente se depara que o Deus da Bíblia é diferente daquilo que a gente idealizamos, confeccionamos, a gente então fica desesperado, e a gente então prefere fugir de Deus. Mas aí Jonas vai ver que é impossível fugir de Deus. Mesmo na sua trajetória de decadência, quando ele chega lá no precipício, quando a alma dele quase agora angustiada, ele beirando a morte, nas profundezas, como ele próprio diz, né, na sua oração, depois de ter sido confrontado, depois de ter sido até testemunhado a respeito desse Deus, ele fala que a coisa mais fácil para fazer, para parar aquela tempestade, o qual ele havia causado por causa da sua desobediência, era lançar ele no mar, né? O que a gente também viu, que às vezes a gente pode causar muitos males às pessoas que estão à nossa volta, simplesmente porque nós escolhemos desobedecer a Deus. Às vezes a família paga o preço, o esposo, os filhos, a igreja, enfim, por aí vai. A gente tem que pensar seriamente naquilo que nós estamos fazendo, porque isso traz consequências. E a gente vai ver hoje que Deus Ele nos perdoa, mas não nos livra das consequências. Algumas coisas acontecem, e aí você tem que lidar com aquilo. Aconteceu, Deus perdoou, amém. A gente chega nesse momento do texto onde que relata a segunda chance que Deus dá para Jonas. Depois de ter passado por uma conferência de 3 dias de espiritualidade no ventre do peixe, depois tem passado no encontro com Deus no ventre do peixe, né? Foi tremendo para o Jonas. Ele quase viu a morte face a face, né? Você lê a oração dele,
ele se sente... Eu acredito que ele encontra aquilo que ele desejava. Aliás, ele encontra sem saber que era aquilo. Quando ele pega o navio para fugir de Deus, porque a ideia de Jonas é que Deus só está em Israel, ele fala, eu quero distância de Deus. Aí Deus fala, você quer saber como é que é viver sem mim, longe de mim, sem a minha mão te sustentando? Então deixa um pouquinho. Foi então que ele se deparou com aquele mergulho profundo ao mar, onde ele disse que ele encontrou lá as torrentes ali, as terras, as raízes e tudo mais. Mas aí Deus, os ferrolhos, né? Aí Deus não deixa o profeta à mercê disso, ele sabe que a história não vai terminar ali. Aquilo é apenas um sinal para tipificar aquilo que aconteceu lá na cruz, onde Cristo, de fato, sim, ia descer ao inferno de Deus, ao mais profundo. Paulo diz em Filipenses que ele desceu no lugar mais baixo. Deus de toda a glória, diferente do profeta, ele ouve a voz de Deus e diz, é para isso que eu vim, para morrer pelos eleitos que meu Pai me deu antes da fundação do mundo, e ele executa essa obra debaixo da ira de Deus, ele bebe todo o cálice, e aí ele diz assim, como Jonas esteve 3 dias debaixo, lá dentro do peixe, o Filho do Homem também vai estar no ventre da terra, mas depois ele ressuscita vitorioso, então nós também, vitoriosos com ele, podemos contemplar ao nosso Senhor. E agora, sim, Jonas passa por aqui e diz, ao Senhor pertence a salvação. Parece que há um arrependimento de Jonas. Ele não deixa isso tão claro, mas ele experimenta a graça de Deus. Deus deu a ordem para o peixe engolir ele, e Deus deu a ordem para o peixe vomitar ele, foi onde a gente encerrou. Deus deu uma ordem ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. Engraçado que Deus fala com o peixe, ele ouve. Deus fala com a tempestade, ela ouve. Deus fala com o profeta, ele não ouve, ele é desobediente. Mas agora parece que Jonas entendeu. Será que ele entendeu? Diz o texto que veio a palavra do Senhor segunda vez. O que isso já, por aqui já nos ensina muita coisa. Nos ensina que, apesar da rebeldia, apesar de toda afronta humana às ordens de Deus, de toda desobediência que a gente acha que pode mudar os planos de Deus, não vai nem fazer cócega em Deus. Esse negócio não vai alterar nada. Deus tem um plano, e esse plano vai até o fim. Não importa se eu quero isso ou eu não quero. Jonas não quer a salvação daquela geração de ninivitas, mas Deus quer, e Deus já estabeleceu que esse negócio vai acontecer. E aí, se Deus quer o negócio, não importa se tem um navio pronto para levar Jonas lá longe, Deus dá um jeito de mandar uma tempestade. Surpreendentemente, algo inesperado e vem uma tempestade, não importa. O profeta vai morrer? Não, Deus não quer que ele morra. Deus tem uma missão para ele e ele vai cumprir. Então Deus manda a ordem para um peixe. Deus prepara um grande peixe e esse peixe vai executar a ordem de Deus. Porque o profeta Jonas tem que fazer aquilo que Deus disse que ele ia fazer. O Jonas não tem livre-arbítrio. Não tem. Ele pode até achar que tem. Ele pode até escolher, fazer algumas decisões na sua livre agência, mas ele vai fazer aquilo que Deus estabeleceu para ele fazer. E isso deveria ser magnífico para nós, porque imagine se fôssemos nós, senhores da história, imagine se o mundo girasse conforme nós determinássemos. Você já reparou na sua vida quantas decisões erradas você tomou no decorrer da sua história? Quando se você pudesse voltar atrás, você falaria, não, eu não faria desse jeito, eu faria assim, assim, eu melhoraria aqui, eu tiraria ali, eu colocaria, enfim. Nós somos assim, passíveis de erro. O tempo todo a gente está com medo de dar um passo porque a gente não sabe o que é que isso vai trazer para nós. Deus não, Ele sabe, a sua sabedoria estabelece todas as coisas da melhor forma possível. É por isso que Ele é Deus, Ele está acima de todos nós. Então, graças a Deus, a história está nas mãos de Deus, o curso, e Deus agindo, como diz o profeta, ninguém pode impedir. O Jó, ele soube muito bem disso. Ele falou assim, olha, agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que o Senhor disse vai acontecer e pronto. Agora, o texto diz que a palavra veio a segunda vez.
Vem uma vez e ele, não, senhor, não vou. Ele desiste da missão, ele dá as costas para Deus, ele se rebela contra Deus, não quer saber de Deus. Ele acha que tem uma melhor escolha para a sua vida. A melhor escolha dele vai descambar lá diante da face da morte. Se Deus não coloca a mão, o profeta não poderia ter orado como ele orou. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. O Deus que nos dá a segunda chance é o Deus que intervém na nossa vida em momentos de intensa tempestade, onde o negócio está bagunçado por demais. Ele deixa a gente ir até um tempo, até um momento, mas chega a hora dele fala, não, agora chega e agora vamos de novo. Você já foi, você viu como é que vai ser, e aí? Está disposto a ouvir minha voz agora? Diz o texto, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Deus, ele não muda os planos e Deus não desiste de quem ele deseja usar para o plano dele. Ele não pegou Amós, não pegou outro profeta, ele disse, não, Jonas, é você. E olha que maravilha isso, irmãos. Porque a nossa trajetória, caminhada cristã, às vezes são momentos tão difíceis que a gente vacila muito. E a gente às vezes dá as costas para Deus também. E a gente disfarça, faz de conta que não é com a gente vai mexer com outras coisas, e a gente vai tentando se distanciar disso. E quando de repente a gente menos imagina, tem tempestade vindo, peixe vindo, e aí a gente sabe o porquê disso. Porque a graça de Deus está soprando sobre nós mais uma vez, nos concedendo uma segunda chance para fazer a coisa certa, para agir da maneira certa, para responder de forma legítima, correta. E isso aconteceu com o nosso profeta Jonas. Ele ouve a voz de Deus pela segunda vez, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que um dia você achou que não era bem o que você imaginava, na sua caminhada você achou que de repente poderia resolver as suas coisas. É o Deus que de repente na sua própria trajetória, quando você teve seus conflitos com outras pessoas, com circunstâncias, você achou que a culpa era de Deus. Você formatou Deus errado. Você não entendeu o próprio Deus. Mas, independente disso, Ele entende e compreende cada um de nós. Por isso que Ele nos concede uma nova oportunidade para, então, agir na vontade dEle. O Jonas recebe, então, a chamada novamente para a pregação da palavra de Deus. O que nos chama a atenção nesse texto também, nessa parte, é que o profeta tinha a sua vontade estabelecida. E a gente já falou disso aqui. E Deus não quer saber qual que é a vontade do profeta. Aliás, Deus sabe qual que é a nossa vontade, né? Mas Deus tem uma vontade estabelecida, Deus tem uma palavra estabelecida, Deus tem um jeito de fazer a coisa. Isso aqui deveria ser entendido por nós. Por que há muitas frustrações em nossas vidas, irmãos? Além de fazer isso aqui que a gente faz, de dar as costas para Deus, desobedecer a Ele e colher algumas coisas que é consequência desse ato, embora depois Deus vai nos perdoar. Mas o extraordinário é saber que Deus, além de nos perdoar, nos concede essa chance, nos restaurando para essa caminhada. Diferente de algumas pessoas que talvez a gente um dia decepcionou e nunca mais voltaram a confiar na gente. Pessoas que nos decepcionaram, que a gente nunca mais voltou a confiar nessa pessoa. Pessoas que erraram uma vez. Pessoas que acertaram a vida toda, mas por causa de um erro a gente descarta essa pessoa. Diz, não, você não serve para andar comigo, eu não quero saber de você, ser seu amigo, não dá. E a gente tem esses exemplos até mesmo na Bíblia. Até mesmo na Bíblia.
nós temos o ato de Deus sendo compassivo e misericordioso, né, com os seus homens, mulheres que ele havia chamado, mesmo nos tropeços desses homens, Deus exercendo a sua misericórdia, a sua bondade, como é o caso do próprio Abraão, que Deus traz aquela chamada para ele, fala que ele vai ser o pai de uma grande nação. O Abraão, ele entende que sim, mas de repente ele tá tentando forçar o negócio a acontecer. Né? E aí Abraão, não é com essa mulher aí não, eu vou te dar filhos, e aí é com a sua esposa legítima. O Abraão passa por uma série de tempestades no seu caráter, a ponto de admitir diante de um rei que a sua esposa era de fato sua esposa. Ele está confiando mais no jeito dele, no método dele, do que em Deus. Mas Deus, mesmo assim, não, Abraão, eu não vou voltar atrás. O que eu disse vai acontecer através da sua vida. O próprio parente dele ali, o Jacó, né, que também tem uma trajetória esquisita, um cara cheio de trapaça, cheio de mentira. Mesmo assim, Deus então decide agir na vida de Jacó, quando então lá já na sua velhice, encontra-se com ele em Peniel, né, e transforma a vida dele, e aí sim vai mostrar que aquilo que ele havia estabelecido haveria de acontecer. E a gente tem pessoas no Novo Testamento, como o apóstolo Pedro, que diz, não, Senhor, eu não vou te negar, eu estou contigo até a morte, estou contigo e não abro, Senhor, pode contar comigo. E de repente Pedro está negando Jesus, blasfemando, praguejando, dizendo que não conhece Jesus. Mas aí a gente vê Jesus confortando Pedro, dizendo, ó, Pedro, você me ama, vai e apacenta minhas ovelhas. Nós temos dificuldade de conceder segunda chance para as pessoas, mas Deus não tem problema com isso. Porque quando Ele diz que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer. Veja que João Marcos, missionário, está ali na sua caminhada, jovem ainda, seminarista, e ele está indo com o apóstolo Paulo, o grande, né, o cara da graça, o apóstolo que falava de forma exaustiva da graça de Deus. De repente, o João Marcos diz, pai, eu estou com saudade da mamãe, da comidinha da mamãe lá, eu quero voltar. E Paulo fica encafifado com aquilo, fala, pai, não dá para seguir com esse menino não, deixa esse menino para lá. Nisso, o Paulo ele vai seguir com Silas, né, e o Barnabé então vai acolher ali o Marcos e continuar a trajetória com ele, a ponto de restaurar ele, e o próprio Deus não descartar o Marcos, fazendo dele o primeiro evangelista, no primeiro escreveu o evangelho, né? Evangelho de Marcos. E lá na frente, no final da sua vida, já condenado, sentenciado, prestes a rolar a sua cabeça, o apóstolo Paulo diz bem assim, olha, traz o João Marcos, porque ele é muito útil para mim, para o meu ministério. Então, Jonas, a história dele mostra essa natureza de Deus. Deus ele é gracioso em nos conceder novas oportunidades, novas chances para agir de forma diferente, mesmo quando a gente tropeça. Deus pega as pessoas mais esquisitas, no sentido de, esse cara, ninguém dá nada para ele, de repente Deus está lá, agindo na vida desse jeito. É claro que a gente não vai utilizar isso para viver o tempo todo nessa forma displicente. O apóstolo Paulo corrigiu esse problema lá na igreja de Corinto, quando as pessoas achavam que, porque a graça era abundante de Cristo, né, sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a gente vai continuar vivendo no pecado. De forma alguma, vamos ver para aquele que morreu por nós, enfim, Paulo corrige esse problema. O Jonas, o profeta, ele então consegue compreender isso como um ato da graça de Deus. Ele vai e ouve a voz de Deus pela segunda vez e é então destinado à grande cidade, a proclamar contra ela o quê? A palavra dele. Jonas, como eu disse, por mais que tivesse as suas intenções já pré-estabelecidas e até não escondendo isso de ninguém, ele tem que se submeter ao que Deus havia dado para ele. E o que Deus havia dado para ele era a palavra, uma proclamação contra o juízo daquela cidade. Lembrando que toda vez que um profeta no Antigo Testamento proclamava uma palavra contra a maldade, contra o pecado do povo, era sempre também com um asterisco ali,
dando a oportunidade para o arrependimento. Essa era a intenção. Era confrontar o pecado, mas também possibilitar arrependimento aos indivíduos que ouviam a palavra de Deus. E aqui não era diferente. Porém, o profeta que recebeu a graça de Deus, que foi poupado da tempestade, do mar, do peixe, que Deus cobriu com a sua mão, sustentou, guardou, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele só quer uma coisa. Ele quer ver aquela cidade de ponta cabeça pegando fogo. Ele quer que Nínive receba o juízo intenso de Deus e que aquelas pessoas todas morram. Esse é o que passa na cabeça dele. Mas aí ele vai se submeter ao que Deus havia dado para ele. Porque aquela cidade era muito importante para Deus, diz o texto. Era muito importante. No sentido de uma cidade grande. Uma cidade que Deus havia já estabelecido para que houvesse nela uma geração de salvos ali. E aquela cidade não era importante para o profeta, mas era importante para Jonas. Ou para Deus. Não era importante para Jonas, mas era importante para Deus. Então, o nosso amigo aqui, o profeta Jonas, vai percorrer a cidade anunciando o que Deus havia dito para ele. Nós podemos ver a síntese da mensagem de Jonas, né, que era bem... Talvez aqui fosse apenas um resumo disso, mas fato é que nos dito aqui que se resumia apenas na seguinte frase: ainda há 40 dias Nínive será subvertida, né? Ou seja, será destruída. E tudo que Jonas quer é isso aqui. Para a gente concluir, quantos de nós, irmãos, experimentamos da graça de Deus? Fomos poupados, não do grande peixe, mas do inferno eterno. É isso que espera todos aqueles que estão rebeldes contra Deus. Todos aqueles que andam em desobediência. E é impossível obedecer a Deus se a gente não tem uma nova disposição chamada o quê? Nova criatura. É impossível. Somente o crente consegue obedecer a Deus. E não constantemente. Parcialmente. Nós ouvimos Deus, nos inclinamos à vontade dEle. Mas a nossa salvação não está pautada nisso. E sim na obediência de Cristo. Quando Deus nos dá uma segunda chance, o incrível disso é que Ele não coloca isso nas nossas mãos, coloca na mão de Cristo. Porque Ele sabe que Cristo sim vai executar isso de uma forma extraordinária. Toda vez que Deus nos dá uma segunda chance, a gente fracassa. E quando eu digo que coloca em Cristo e a gente consegue executar isso, é porque nós então confiamos em Cristo para fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. Mas quantos de nós recebemos essa graça, esse amor de Deus, fomos poupados da tempestade do juízo de Deus, da ira dele, nós somos removidos de lá. O Jonas possivelmente tinha no seu corpo a sequela dos sucos gástricos, né, do grande peixe. Está aqui o irmão que é químico, deve saber mais do que eu disse. Jonas possivelmente chega ali naquela cidade, esquisito, né, um cara com a pele esquisita, mas isso era um anúncio da graça de Deus sobre a vida dele, no próprio corpo dele. O cara que foi vomitado das entranhas do peixe, que passou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, está vivo, proclamando o juízo sem graça. E não é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chama para proclamar, sim, o juízo dele. As pessoas estão em pecado, o mundo está cada vez pior, o tempo se aproxima, o justo juízo voltará, as pessoas vivem em profunda iniquidade, mas não para por aí a nossa mensagem. Nossa mensagem não se resume apenas que o homem é pecador e totalmente condenado diante de Deus. A nossa mensagem é que Jesus enviou seu Filho. E esse Filho que passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido sangrado por nós, Ele ressuscitou vitorioso e concede então salvação para todo aquele que crê em seu nome. Nós proclamamos a mensagem do juízo, mas ela, juntamente com a mensagem da graça, o que o profeta não entendeu, que ele não aprendeu, e que a gente vai ver isso no próximo domingo,
que apesar disso, Deus faz o que ele havia de fazer naquela cidade, mesmo com a mensagem dessa sem graça. Espero, irmãos, que a gente possa atentar para esse negócio de uma forma séria. O que aconteceu com a nossa vida? Como Deus foi misericordioso conosco. E na hora de a gente pregar para alguém, proclamar o Evangelho, não nos esqueçamos disso. Desse mesmo lugar que nós também estaríamos se Deus não fosse misericordioso com a gente. Deus exerceu misericórdia conosco. Precisamos ser misericordiosos também com as pessoas, exercer graça para com elas, proclamando o Evangelho não apenas com a intenção de que elas sejam condenadas ou que nós sejamos isentos da responsabilidade porque fizemos a nossa parte, mas no desejo de ver a graça que operou em nós, operando nelas também, sendo compassivos com as pessoas. Como eu disse na primeira reflexão que nós pregamos aqui, nós aprendemos com Jonas o que fazer e o que não fazer. Que Deus nos ajude a todo dia nos lembrar de onde Ele nos tirou. E que isso possa subir em louvor a Ele, em gratidão a Ele. E ao mesmo tempo isso possa servir para nós como um incentivo, um consolo na obra evangelizadora das pessoas que estão à nossa volta. Você gostaria de estar no lugar que um dia você esteve? Você gostaria de voltar para o lugar que você esteve antes de Cristo te encontrar? Você lembra qual era a sua situação? Você lembra como que era a sua situação espiritualmente? E não apenas fisicamente, não apenas socialmente, mas espiritualmente? Qual era a nossa posição? O que é que nós fizemos para receber isso? Nada. Isso é a graça de Deus que operou em nossas vidas. E essa graça de Deus vai continuar operando na vida de muitas pessoas. Seja por nosso intermédio ou não, seja através de nossas vozes proclamadoras ou não, a obra de Cristo não vai parar. Mas será para nós um desperdício. Será uma perca de um privilégio fazer parte dessa grande chamada que Deus tem nos dado. Sermos portadores dessa mensagem que pode mudar a vida de muitas pessoas. Como mudou de uma nação. 120 mil, que a gente vai ver, que pode estar se referindo apenas a crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda ou direita, mas que estima-se a população daquela cidade de 600 mil pessoas, mais ou menos. Que Jonas pregou em apenas um dia de caminhada. Toda a cidade já sabia da mensagem. Em um dia ele percorreu proclamando e essa mensagem chegou até o rei. Do menor ao maior, a gente vai ver isso nas próximas reflexões. Mas um profeta pregando a vontade de Deus, mas sem a graça de Deus. Que possamos meditar nisso. Como é que nós temos pregado e proclamado o Evangelho? Como é que nós temos vivido todos os dias? Isso faz parte da nossa alegria, do nosso contentamento. Essa é a razão da nossa alegria diária. A gente celebra isso? Ou a gente só celebra as coisas que o fogo um dia consumirá? Que não tem nada errado você agradecer a Deus e celebrar pela casa, pelo carro, pelo emprego, pela roupa. Mas essas coisas não resistirá ao fogo. Agora a sua alma, sim, está livre do inferno. Está livre da condenação. Você foi poupado do juízo de Deus. Deus se lembrou de você. Deus exerceu misericórdia sobre você. E nos chama para sermos agora esses portadores de misericórdia para com os demais. A libertar os cativos e oprimidos deste mundo. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma mensagem verdadeira e fiel, bíblica, que é regada com juízo e graça. Cheiro de morte e vida. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós vamos orar ao Senhor e encerrar essa programação nessa noite.